dado, o link para o Google Drive. Bom dia a todos, né? Então, começando aqui a gravação aqui, né? Mais uma aula nossa de introdução ao grego clássico e koiné. Então, esse vídeo ele vai ficar gravado numa, numa pasta do Google Drive. E eu vou mandar eu coloco o link depois da aula no grupo e você, fazendo um pouco de esforço, você consegue baixar, né? O vídeo às vezes fica um pouco grande, né? Assim, tamanho, mas aí eu também estou fazendo o upload para o YouTube para que você possa ver o vídeo no YouTube. E aí eu compartilho também o vídeo no YouTube, lá no grupo do WhatsApp, para que você possa ver sem precisar baixar o vídeo. Mas tem a opção de baixar também lá, quando ele está lá, Ah, só lá no ótimo. Google Drive. Ok. Pois é, então na nossa última aula a gente estava fazendo a tradução aqui do texto do oitavo, da unidade de 8 alfa, né? Que tem o título Prostoaste. E a gente estava traduzindo, né? Trazimos os primeiros parágrafos e a gente paramos aqui, né? Nesse parágrafo aqui. Alguém gostaria de fazer a leitura de uma frase, de um trecho? Pode fazer uma leitura de uma frase, assim, por exemplo, até aqui, ó. Quem gostaria de ler aqui? Até essa primeira linha até aqui? Eu vou tentar, viu? Redem mifne, não, é rine. Meriné, mirine, apo, apocrinamene, apocrima- apocrinamene, al homos, fecin, remais, equeise, ai, agé, ho, não, o, file, aner, aner. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então, você traduziu, Claudete? Não. Mas então a gente vai aqui traduzir junto, né? Aqui, Uhum. né? Redemuri, né? É o sujeito, né? E a mirrina, né? O mirrine, né? Apocrinamene, aí isso aqui é um assunto novo, são particípios, né? Então isso aqui seria respondendo, ou seria poder você, ela tem uma desinência de feminino, né? O particípio ele é como se fosse um adjetivo verbal, né? Uma forma nominal do verbo. Então, ele vai ter as características, né, de um adjetivo e de um verbo, né? Vai ter o radical do verbo, vai expressar normalmente um aspecto, né? Seja um aspecto progressivo ou um aspecto pontual, ou um aspecto resultativo. Quando ele é o processual, a gente chama, né, o presente. Quando ele é o pontual, a gente chama do aoristo. Quando é o resultativo, a gente chama de perfeito. Aqui é o progressivo, né, o presente. E aqui está é uma forma média, média, não é a forma ativa ainda. A forma ativa, né, vai ter, né, esse sufixo, né, men. Aqui, ó, essas três letras aqui, ó, esses três sons aqui, ó, men, né? Então, esse eta aqui, né, é uma marca, né, dos adjetivos ou dos substantivos, né, da primeira declinação, né? Então, tá uma palavra tá feminino, né? Essa marca aqui, ó, é uma marca feminina, esse eta, né? Esse eta aqui é uma marca feminina. Professor, então Tá, ele vai concordar com o sujeito. Sempre ele vai concordar com o isso. sujeito. Ok. Não, às vezes ele vai estar dentro do objeto, né? Então, aqui ele está concordando com o sujeito, né? Tá aqui, ó, tá concordando com o Murine.
mas às vezes ele vai estar dentro do objeto, e aí vai estar concordando com o objeto. Aqui, como ele está concordando com o sujeito, né, ele está no nominativo, no caso nominativo. Então, por isso tem essa concordância, né? Redemurine apocrina mene. Então, é como se ele dissesse alguma coisa assim, tipo, a mirrina respondente ou respondenta. A gente não diz isso em português, né? Mas seria alguma coisa É como bem isso, né? estranho, viu? A mirrina respondenta, né? Ou respondona, a gente diria alguma coisa assim, né? Tá dando para entender? Aí a gente normalmente vai traduzir assim, a mirrina respondendo, né? Ou a mirrina que responde, né? O que está respondendo, a gente às vezes vai ter que desenvolver numa forma de uma oração subordinada. No grego não está uma oração subordinada, está um adjetivo, um particípio, né? Como se fosse um adjetivo verbal. Mas a gente, quando vai traduzir, né, para o português ou para o inglês ou para outras línguas, às vezes desenvolve, né, uma subordinada, né, adjetiva ou uma subordinada adverbial, né, para poder deixar bem claro, né. Normalmente o participo serve de pano de fundo, de contexto, né, para poder dar uma circunstância, né. Não é normalmente não é a ação principal, né. Então, aqui a menina respondendo, aí ela vai, aqui nessas aspas, né, que vai estar o que ela vai estar respondendo, né? É de Murina Apocrina Mene, al homos, alá, você que está, houve uma contração aqui, né? Você talvez fosse pronunciado alomos, nós não temos como ter certeza, né? Alomos, mas aí a gente pode pronunciar alhomos, ou alomos, e aí seria aqui a lá, né, que seria o mais, um porém mais forte, né? E homos é mais uma concessiva, né? Mesmo assim, como se fosse mesmo assim, né? No entanto, né? Todavia, né? Embora. Então, mas mesmo assim, fez sim. Ela diz, né? Ela diz, mas mesmo assim, remas ekeise, remas ekeise age, remas ekeise age. Então, remas aqui é o pronome nós, né? E aí ele está aqui, né, no acusativo, né? Remas. Então é como se fosse nos, age age é o verbo ago, né, que é conduzir, né, guiar, né, levar para algum lugar, né. Aí aqui seria, mas nos leva, nos conduz, né, nos leva ekeise, seria para lá, né, ou lá, né, ele tá falando da cidade, né, de Atenas, que vocês, até agora, eles estão a história se passou no campo, né. Bom dia, Viviane. Eles não tinham ido à cidade, mas vai haver um festival, né? E a menina está tentando convencer o marido a levar eles para o festival, né? Então, remas e que se age, então nos leva para lá, mas mesmo assim nos leva para lá, nos conduz até lá. Ó filho Aner, seria Aner, né? É o homem, o marido, né? Filho, né? Seria o amado, o querido, né? Então seria ó querido marido, né? Ela está tentando, né, convencê-lo, né, persuadi-lo, né? Ó querido marido, ó amado marido. Alguém pode ler agora mais uma frase até aqui? Eu posso tentar, professor. Ótimo. Spanimos gar poreometa prosto astu
Kai pantes de erchontai. Isso. Spanios, você traduziu? Traduzi. Pois raramente vamos à cidade, e todos de fato vão. Isso. Aqui, Spanios é o raramente, né? Aí o gara, você pode traduzir como pois, né? Às vezes de fato, né? Então, pois, raramente, né? Por eu ometar, pode dar essa ideia de sair, de ter um caminho, né? Para viajar, para ir, né? Então, assim, você pode pensar em poros, né, que são as saídas da pele, em aporia, que é quando você fica sem saída, né? Então, poreuômetha, ela é um verbo aqui médio, né? E ele está assim dando essa ideia de viajar, né? De ir para algum lugar, né? Aqui então aqui raramente nós viajamos, né? Prostoastu, prostoastu para a cidade, né? Astu é a cidade em oposição ao campo, né? Seria o centro da cidade, né? Não é assim o campo, né? Prostoaste. Aí pantes aqui tá no nominativo plural, né? Seriam todos, né? Pode ser todos masculino ou feminino, né? Todos, né? Não, mas na verdade aqui acho que está masculino, né? Não é feminino, não. E todos de ercontar. Então, de fato, né? Você traduziu, todos de fato, ercontai, Vão. vão, né? Não, é ótimo. Então, ercontai é um verbo que é o verbo ercomai, que ele é muito usado para dizer a ideia de ir e vir, né? Então, dependendo do contexto, né, ele pode ser ir ou vir. Então, ele aqui, ou melhor, todos vão, né? Todos vão, todos estão indo, né? Todos, né, as pessoas, né, do campo, né? Sim. Agora, alguém poderia fazer agora essa próxima frase? Fazer a leitura? Vou tentar, professor. Rodeia lá adunaton agros garesti rodoulos oton gar aró panetai agressomenos. É Uhum. assim a palavra que se pronuncia? Não, assim, você pronunciou um pouco diferente. Você poderia dizer ergazômenos ou ergasdômenos. Ok. Como é? Ok. Não, pode repetir. Ergazômenos. Ergazomenos. Isso. Então, esse aqui não é o ni, esse aqui é um Y. Pauetai. Pauetai. Você percebe? O acento nunca vai cair em cima do ni. Então, dá para você reconhecer que é um Y. Aqui é um ditongo. Pauetai. E aqui não é um ró, não é um R, é um pi, né? Apó. Apó. Ó, isso. Aí aqui você pronunciou agros, mas é argos, argos. Aqui é o preguiçoso, não é o campo, é o preguiçoso, Argos. é o ocioso, né? Indolente. Então, você traduziu? Diz assim, mas, e ele diz, né, mas é impossível, pois o escravo é preguiçoso, pois quando estou ausente, ele para de trabalhar. Isso, exatamente. É isso mesmo. Adunaton aqui é um adjetivo verbal, né? Seria impossível, né? Aí fica implícito o verbo emi, o verbo estin, né? Não tem estin, só tem adunaton. Então é como se fosse um adjetivo verbal. Então aqui
mais impossível, mais impossível. Ele diz, poder. Poder funciona como um pronome, ele, né? E ele, né? O Diciópolis, está fazendo referência ao Diciópolis. Poder, mudou o sujeito. Quem estava falando era a Mirrina, agora quem vai falar é o Diciópolis. Poder. E ele diz, alá dynaton. Mas é impossível, mais impossível. Aí fica implícito e né? Stin. Mas é impossível. Argos, Garestin. Preguiçoso, pois preguiçoso de fato é. Rodulos, o escravo. Rotan, aqui seria quando, né? Ou sempre que, né? Você poderia traduzir isso, né? Como quando, sempre que. Gar, pois, né? Apó, né? Seria de apeimi, né? Seria isso aqui está no subjuntivo. Tá dando uma amostrazinha de subjuntivo para vocês. Quando eu estou ausente, né? Quando me ausento, Claudete está dando uma microfonia aí. Talvez você devesse ligar o seu microfone um pouco. Quando estou ausente, apó, né? Pauetai, ele para, né? Pauetai, né? Ele é um verbo que tem a voz média e a voz ativa, né? E aqui, quando ele está na voz ativa, ele significa parar outra pessoa, outra coisa. Mas quando está na voz média, né? Pauetai, aqui está pauomai, né? Ele significa que a própria pessoa para, né? Então, ele pauetai ergazomenos. A ergazomenos, ou ergazomenos, é o particípio, né? Do verbo ergazo, né? Que seria trabalhar, né? Realizar alguma coisa, né? Então, ergazomai, na verdade, ergazomai seria trabalhar, realizar alguma coisa. Então, ergazomenos, né? Seria trabalhando, realizando, né? As coisas. E aí, aqui, então, literalmente seria alguma coisa como ele para trabalhando, né? A gente, mas normalmente a gente não vai traduzir dessa forma, a gente vai traduzir ele para de trabalhar, ele cessa de trabalhar. Realmente é assim que a gente vai traduzir. Aí vocês estão vendo que aqui ele está servindo um pouco, né, como uma espécie de aqui já é um pouco diferente dessa estrutura aqui do Apocrina Mene, né? Apocrina Mene tá um pouco mais como se fosse um pano de fundo, né, para uma ação principal, né, que é o fecim, né, que ela diz. Respondendo, ela diz. E aqui está mais assim como se fosse serviço, né, de um outro núcleo, né, desse predicado, né, pauetai ergazomenos, como se tivesse um núcleo verbal, né, um verbo de ação, né, que é parar, né, e um predicativo, né, do sujeito, ergazomenos, está mais distante do sujeito, né, que é o doulos, o doulos. Ele para trabalhando, ele para de trabalhar, né? Tá dando para entender, gente? Sim. Sim, professor. Ótimo. Professor, Você e tiver essa alguma... terminação está concordando com o dolos, né? Com o escravo? Isso, exatamente. Aqui, ó. Tá no masculino, nominativo masculino singular, né? Concordando com o doulos, que é o sujeito, né, da frase. Pois o escravo é preguiçoso, quando eu estou ausente, ele para de trabalhar, né? De fato, quando estou ausente, ele para de trabalhar. Ou toda vez, pois que estou ausente, ele para de trabalhar. Continuando. Alguém agora pode ler aqui essa primeira frase? Posso. Melita até Remin. Endemelita, Alá,
Menkalepos esti ho pater alla peiton emi. Remin. Hemi. Isso. Aí, você traduziu? E Melissa diz, mas não seja tão difícil, ó Pai, mas compreende-nos. Ficou paráfrase interessante. Mas, assim, tipo, não tem a palavra para tão. Tem assim, tipo, não seja difícil, não seja duro, né? Halepos ou calepos. E tem assim, peito, né? Peito seria do verbo peitomai, que ele tem a voz ativa e a voz média, né? O peito, na voz ativa, significa convencer, e o peitomai, na voz média, significa obedecer. E ele pede um complemento no caso dativo. Então, aqui, remim, a gente tinha visto remas, que era nós, no caso acusativo, mas aqui tem remin, né? No caso dativo, remin. Então aqui é mais, peito, alá, né? Mais, né? Peito, remin. Seria mais nos obedece, mas nos Nos obedece. obedece-nos. Isso, obedece-nos. Mas obedece-nos. Então a Melissa, né? Ela vai dizer o quê? Mas não seja difícil, ó Pai, alá mer kalepos isti, ó Pater, né? Alá peito remin, né? Então a Melissa diz, mas não seja difícil, ó Pai, mas nos obedece, mas obedece-nos. Quem gostaria de ler aqui essa outra frase? Até aqui, é uma pergunta. Ela vai fazer uma pergunta. Aruk eteleis kai shuten es eorten teastai kai ton teon timan. Isso. É sempre bom, você pode dar uma levantadinha aí para mostrar que é uma pergunta, né? Timan. Timan? Uhum. Isso. Uma levantadinha, né? Timan. Aí aqui, esse ara aqui, né? Ele é uma marca de pergunta, né? Uma pergunta sim ou não, né? Com a resposta. A gente pode traduzir ou não, né? Quando a gente traduz, a gente às vezes coloca assim, acaso, né? Acaso ou é o caso de que você traduziu a frase? Sim, acaso tu não pretendes também assistir ao festival e honrar o Deus? E botei pretende, né? Isso. Você botou pretendes, né? O eteles. Você poder botar queres, né? Ou desejas, né? Acaso não queres, tu também, né? Kaisu, tu também, ten heorten, o festival, teastai, assistir o festival, né? Contemplar o festival, kaiton teon timan, e honrar, né? O Deus, ton teon timan. Você poderia perguntar só, não queres tu também assistir ao festival e honrar ao Deus? Ou acaso não queres tu também assistir ao festival e honrar ao Deus, né? Tonteon. Aí aqui teles vai pedir, né? Um complemento, né? No infinitivo, né? Queres o quê? Fazer isso, fazer aquilo. Aí aqui vai ter teastai, que vai ser um infinitivo médio, teastai, essa terminação. E aqui timan vai ser um infinitivo contrato, né, em alfa, né? Um infinitivo contrato em alfa, timan. Honrar, né? Teastai, né? De assistir, né? Contemplar, né? Que vai dar a palavra teatro, né? Para gente.
Quem gostaria de ler agora essa próxima frase? De Rho até Ampelos. Eu, Se quiser que professor. eu leia. Pode ler, pode ler. Antônio, você quer ler? Quem? Se você quiser ler, pode ler, depois eu leio outra. Tá bom, então. É Rogap de Dionisos, Sidzei, Remintas, Ampelos. Rampelos, né? Ó, isso, Ampelos. Aí você, aqui é Rogar, Dionysos, Dionysus. e Sódzei, Sodze. isso. Isso aqui é Remin, um iota subscrito, né? Aí fica isso. Sodze, né? Eu pronuncio sempre os iotas subscritos, mas você não precisa pronunciá-los, não. Eles são assim, eles pararam, em algum momento eles pararam de ser pronunciados, né? E depois foram também pararam de ser escritos também. E aí depois de um tempo eles foram recuperados, né? Começaram a ser escritos de novo, né? Então quando a gente vai aprender, a gente aprende assim bonitinho, né? Quando você vai olhar os manuscritos, né? Você não vai encontrar, né? Então, você pode dizer Sodzei ou Soidzei, mas eu pronuncio só mais para mostrar para vocês que está ali o idiota subscrito. Soidzei. Entendi. Então, rogar Dionysos, pois Dioniso, né? Dioniso, né? A divindade, o deus Dioniso, né? E os romanos identificaram com Baco, né? Soidzei, Remin, Tazampelos. Então, ele salva-nos, ele protege-nos, né? Protege para nós, né? Tazampelos. Tazampelos é as vinhas, né? As plantações de uva, né? Então, pois o Dioniso, né? Ele guarda, né? Para nós as vinhas. Ele salva-nos as vinhas, né? Remina aqui também está no dativo. Tá? Que apareceu remina aqui e aqui também. Salva-nos, salva para nós, né? No dativo. Tazampelos. Aí aqui Tazampelos está no acusativo, né? Então salva as vinhas para nós, né? Tá dando para entender? Sim. Ótimo. Agora, quem pode ler aqui de Cai até a Pectonen? É uma pergunta. Eu posso? Pode? Claro, José. É o do K e até o Apectone, né? Isso, é uma pergunta. Certo. Kaiton Philippon. Arukbula itiman tompaida. Diotiton likon Apectonen. Isso, ótimo. Aí você traduziu? Eu não fiz o exercício porque não deu tempo, professor, mas eu posso tentar aqui na hora. Tudo bem. E o Felipe? Né? Aí tem Não esse queres travessão aí para honrar. mostrar que é como se fosse uma reticência. Substitui, né? Isso. E Felipe, não queres honrar a criança que matou o lobo? Isso. Aí diote, né, seria algo como por que matou o lobo, né? Ou por assim, já que matou o lobo, né? Posto que matou o lobo, né? Isso. Ton lykon apektonen, matou, né? Ton lykon. Diote, pelo que eu entendi, diote é uma resposta ao diati, né? Isso, Diati, que é o exatamente. porquê, a pessoa responde diote, né? Isso. Seria diati, seria alguma coisa como por causa de quê, né? E seria uma forma mais
completa de perguntar por causa da razão de alguma coisa, né? E dioti, né, seria juntando, né, o dia, né, com o hoti, né, que seria o que, né, ou às vezes uma conjunção, né, integrante, né? Então, por quê, né? Por causa de já que, né? Uma coisa assim, né? Então, timan, então, bulei, timan, né? Aqui é bulei, aqui já o desejas, né? Timan, ele vai pedir um complemento no infinitivo. E aqui tem um timan de novo, né? Que é um infinitivo em alfa, né? Contrato em alfa, timan. Bulei, timan. Tonpaida. Você traduziu a criança, né? Você poder traduzir o garoto, né? O rapaz. Mas às vezes, muitas vezes é bom traduzir O com uma menino criança. também, né, professor? É, O o menino menino, também, né? né? Isso. Então, e o Felipe, a Yara, Aru, né? Não queres, acaso não queres, né? No caso, não desejas, né? Bulei. Bulomai é um verbo médio, né? Um verbo depoente. Então, aqui, bulei, aqui não é a terceira pessoa, é a segunda pessoa, né? Você tem que lembrar das terminações. Omaia, ietai, umetai, este, untai, né? Lá do presente, né? Do indicativo médio, né? Aqui é aquela forma bem ática, né? Normalmente, no koiné, não vai ser esse ei, vai ser assim, ei, né? Com iota subscrito, ou somente né? O iota subscrito aparece só nos textos mais editados, né? Vocês lembram? Vamos lembrar, né? Talvez depois a gente precisa rever, né, assim, as terminações dos verbos juntos. Mas assim, a gente faz isso. Antes do finalzinho do semestre a gente faz. Aí aqui quem gostaria de ler agora de buletai até dramata? Buletai gartus te agonas teastai kaitus chorus kai ta dramata. Consegue traduzir uma parte? Eu estou aqui com o livro, mas acho melhor deixar o senhor falar mesmo. Eu não estou em casa, não. Tudo bem. Buletai, então, é aquele mesmo verbo ali, que é o bulei, né? Bulei é a segunda pessoa e o buletai é a terceira, né? Então, ali é desejas, queres, né? E aqui é ele deseja, né? Ele deseja de fato, gar, ou depois ele deseja. Tus te agonas, tanto os concursos, agonas são assim competições, né? Lutas, competições, né? Teasta, ele tanto deseja assistir, né, os concursos, né, as competições, as lutas, só que não é bem uma luta física, né? Pode ser aqui ele está falando de concursos teatrais, né? Para escolher a melhor tragédia, a melhor comédia, né? O melhor drama satírico. E aí, mas a palavra acho que ela é usada também para outras competições atléticas. Então, seria esse agon, né? Kaitus corus kaitadramata. Então, ele tanto quer assistir, né, os concursos, né, quanto corus, os coros, as danças. A gente, no português, né, coro, ele ganhou o sentido de um grupo de cantores, né? Mas no grego, né, antigo, ele tinha essa ideia de um grupo de dançarinos, né? É claro que eles cantavam também, né? Mas eles se apresentavam, né, no teatro e a palavra coro, né, tinha esse sentido de dançar, né? De dançar, de serem um grupo de dançarinos, né? Então a gente poderia traduzir isso aqui como as danças, né, ou os coros. Kaitadramata.
E a dramata seriam as performances, né? Professor, Oi. desculpa interromper o senhor, mas é interessante. Coros, a gente pode pensar em coreografia, né? Talvez a raiz venha, né? Isso, claro. Coreografia pegou o radical, né? Tem o radical, né, de coros e tem o radical de grafo, né, de escrita, né, de registro, né, de alguma maneira, né? E dá a ideia de ter uma coordenação. Você tem um coreógrafo, né? Que seria alguém que ele faz uma espécie de design, né? Dos movimentos, né? Ele vai planejar como é que os dançarinos vão, quais movimentos os dançarinos vão fazer, vão performar, né? Então ele como se ele fosse aquele que faz assim a grafia, né, da dança, né? A escrita da dança, né? Como se fosse um autor, né? Um escritor. Então, chorus, né? Vai ser isso, né? Os coros, as danças. E aí, caetá drámata. Drámata, né, seria os dramas, né? É um neutro plural, né? Os dramas, a gente pegou no português a palavra drama, né? Como uma apresentação teatral, né? Ou como uma... Muito por causa da Uma tragédia, né? dramatização, né, professor? Isso. Uma Mas muito, dramatização. uhum. Muito por causa da tragédia, a drama para a gente pegou um pouco esse sentido de algo trágico, né? Algo assim muito emocional, né? Mas a palavra dramata, ela tem a ver com ação, né? Com performance, né? Com agir, né? No palco, né? O teatro, né? É conhecido, né, como a arte da ação, da performance, né? O ator ele tem aquela relação com o público, né? Onde ele vai agir, né? E o público vai lá para ver, né? A performance, né? A ação do ator no palco, né? Então, acho que eu consegui explicar mais ou menos para vocês. Então, a questão gramatical é só interessante você perceber que é um neutro plural, né? Então, aqui está no... Então, o singular é drama e o plural é dramata, né? E aí, o nominativo vai ser igual ao acusativo. Aqui está no acusativo, dramata, mas o nominativo é o mesmo. Então aqui seria um acusativo plural. O singular seria to drama, né? Aí agora, quem poderia ler aqui de age até astu? Astu. Quer que eu leia novamente? Pode, claro. Age emas, remas, pancas prosto, astu. Ótimo, perfeito. Então, age é do verbo ago, né? Conduzir, levar, né? Aqui, ageum, então, seria o quê? Aqui é um infinitivo, infinitivo não, um imperativo, né? Tá, assim, não é bem um comando, né? Mas seria um pedido, né? Então, seria algo como nos conduz, né? Nos conduz, então, remas, de novo aqui no acusativo, né? A gente viu remin, né, no dativo, e aqui está vendo remas, no acusativo, né? Conduz, nos conduz, conduz-nos, né? Então, assim, né? Por isso, né? Por isso nos conduz, pantas prostoasti, todos. Aí aqui pantas é a palavra pan, passa pan, que significa todo, inteiro, né? Então, aqui está concordando. Seria nós todos. A gente viu em uma das epígrafes, o Pantacorei, tudo muda, Isso, né? isso. Tudo escorre, né? Tudo Tudo flui. escorre, tudo flui. Isso. Então, conduz-nos todos, né? Prostoaste, para a cidade, né?
E aí o Dicéopolis vai responder a Melissa, né? A Melissa fez todo o discurso, disse que o Felipe também queria assistir o festival, queria ver as competições, queria ver as danças, queria ver as performances, né? E aí o Dicéopolis vai responder, né? Ele perguntou se ele não queria honrar, né? O Deus, Dioniso, né? Mais. Aí é que o Dicéopolis vai fazer vai responder. Quem gostaria de ler a primeira frase? De Rodé até Puleste. Vou ler. Rodé de Caiópolis, estou epei ruto buleste. Isso, Buleste. Bule. Buleste. Aí aqui, o sujeito é quem? De Caiópolis. De Caiópolis, o Dicéopolis, né? E o Dicéopolis, né, ele vai dizer alguma coisa, né? Não tem a palavra dizer, está implícito, mas abre aqui aspas, né? E aí ele vai ter a fala, né? Esto un. Esse esto é um imperativo de terceira pessoa, um negócio que você não vê muito, né? Então é alguma coisa que seja, né? Que seja assim, né? Que seja então, né? Esto un, né? Que seja então, que seja assim, né? Epei ruto buleste. Epei, né? Aqui, né? Seria, não dá bem traduzir como quando, né? Aí ele traduzir como já que, né? Já que ruto, dessa maneira, desse jeito, né? Buleste. Então, buleste seria a segunda pessoa do plural, né? Seria vós, né? Vocês, né? Vocês desejais, já que dessa maneira desejais, já que assim quereis, já que assim desejai, né? Aqui ele botou desejai-vos, mas não tinha esse aqui, não tinha. Seria, seria isso mais aqui, já que desse modo desejais, né? Acho que desejais. Teria um Szinho aqui, né? Então, diz Teópolis, então seja, já que desse modo desejais, né? Alá, agora quem pode ler aqui essa outra frase aqui, de Alá até Egoge. Alá lego umi hotio limos, epestai emi melei, alu kaitios hegoge, perdão. Mas Isso. digo a vocês, eu estou lendo a tradução do texto, mas digo a vocês que a fome nos vai seguir. Pelo menos eu, né? Quer dizer, mas pelo menos eu não sou o culpado. Isso. Professor, Então, tem uma Alá, dúvida. né? Mas, né? Lego, digo, né? Eu falo, né? Rimin é o para vós, né? Tá no dativo, né? Ou para vocês, né? Eu digo para vocês, né? Roti, o que é que ele vai dizer? Que rolimos, a fome repestai, né? Seguir, aqui está no infinitivo médio. Seguir, né? Remin, né? Repestai pede um complemento no dativo. Vai seguir-nos, né? Aqui mele, ela é um verbo que serve para fazer um futuro próximo, né? Uma coisa assim quase imediata, né? Então está prestes, né? A gente no português coloca o vai, né? Vai, então vai repestai, vai seguir remin, né? Nos seguir, né? A nós, né? Vai nos seguir, mas a fome, mas eu digo-vos, né? Que a fome vai nos seguir, né? Está prestes a nos seguir, né? Pretende nos seguir, né? Aluk aitios egoge. Então, mas não culpado, não responsável, aitios, não sou a causa, né? Eu não sou a causa, né? Egoge. Então, esse que aqui, né?
vai ser uma partículazinha, né? Que vai se juntar com ego, né? Para poder dar uma intensidade. Aí a gente às vezes traduz assim, pelo menos, né? Ou mesmo, né? Então, a gente vai dizer, Professor, uma eu, pelo dúvida. menos, eu mesmo, euzinho. No humin, o sinal, eu sempre aspiro o primeiro fonema quando é o sinal que tem no alá, esqueci o nome dele, o halá, que a Não, perninha mas para a aqui, esquerda. não, mas aqui no. É Aqui, aspiração, né? É a aspiração, esse, mas é quando a perninha estava para a esquerda. No ó, humin não tem esse isso. aqui, olha, tá vendo? Ó, vou fazer aqui bem grande, né? Aqui, ó, é alá, alá, tá vendo? Ó? Ok. Agora, aqui, ó, Quando a perninha para a direita é aspiração, né? isso, Ah, então eu estava confundindo. Por exemplo, rodé é ró porque a perninha tá inclinada para a direita. isso, Professor, Firmino. era exatamente isso que eu ia perguntar também. Aí eu ia tomar como base, quando eu vi o Cristiano pronunciando, eu fiquei em dúvida. Mas a gente tem aquela parte quando diz assim, mas é impossível, pois o escravo é preguiçoso. Aí tem rotan. Aí realmente ali é rotan, porque as aspirações estão no mesmo sentido. No caso Isso. lá, E é para a vai ter um monte direita. de palavras que vão ser parecidas, né? Aí lá o rotan vai se parecer com o rote, né? São todas Isso, combinações do artigo, né? Com outras partículas, né? Então, rotan, rote, né? São essas combinações, né? Que vão servir como uma espécie de conjunção, né? Tudo bem? ok, ficou perfeito. Foi ótimo essa lida de Cristiano, porque realmente deu para tirar de vez essa dúvida, porque sempre ficava permeando essa dúvida, e foi ótimo Não, assim, agora. Parabéns ao Cristiano. tá ótimo. Assim, a questão do espírito, ela não incomoda o tempo todo, porque, na verdade, os gregos modernos, eles até não pronunciam mais a diferença, né, tudo mais. Quando eles vão ler o grego antigo, né, eles não pronunciam a aspiração, né, o espírito rude. E mas é problema porque acaba várias palavras ficam com o mesmo som, né? Tipo, Rimin e Remin, né? Vão ficar com o mesmo som, né? E outras coisas. Aí, continuando aqui. Deixa eu ver aqui o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, a gente terminou esse texto, agora vamos dar uma olhadinha na gramática, né? O... Aqui vamos falar um pouco do particípio, né? Vamos ler aqui esses exemplos. Vocês querem ler para mim? O Eu qual, levo professor? o primeiro exemplo, né? Isso. Rodulos, to despote, repúmenos, to aratron, ferei. Isso. Então, aqui, né, seria traduzindo como escravo, né? Repômenos, né? Seguindo, né? Toi despote, né? O seu mestre, o seu senhor, né? Ferei, né? Carrega, né? Toarotron. Então, aqui serve um pouco como um pano de fundo, né? Uma circunstância, né? O escravo, seguindo seu mestre, carrega o arado. Você poderia traduzir também como o escravo que segue o seu mestre carrega o arado, mas aí você já está ampliando, né, um pouco na tradução, né? E às vezes as pessoas também fazem uma coordenação, né, na paráfrase e botam assim: o escravo segue o seu mestre e carrega o arado, né? Às vezes pode colocar, se você quiser botar um aspecto, o que aqui é progressivo, é presente, repômenos. Então você pode dizer o escravo que está seguindo seu mestre
também carrega o arado, né? O interessante é que você tenha sempre essa ideia de que você tem a ação principal, que é carrega o arado, né? Toar o tonferei, né? E tem o repômenos, né? Como uma espécie de ação de pano de fundo, né? Tá dando para entender? Sim. Ótimo. Aí a gente traduz usando o gerúndio, né, no português, né, normalmente. Mas acaba perdendo, né, às vezes o gênero, que tem a marca de gênero, né? Aqui é um nominativo masculino, né, singular, né? Repômenos, né? Tem esse os, né, essa desinência, né, da segunda declinação, como se fosse um adjetivo triforme, um adjetivo, né, da primeira classe. Então, aqui, no português, até quando é com masculino, até a gente pode identificar, né, tudo mais, mas a gente não tem seguinda, né? Aí, às vezes é interessante traduzir de alguma outra maneira, né? Às vezes, quando vai estar assim substantivado, a gente vai querer usar um outro sufixo, né? Seguidor, né? Seguidor, seguidora. Vocês estão entendendo? Nas nossas traduções, às vezes você vai querer usar um outro sufixo, né? Não vai ser um sufixo de gerúndio que você vai querer usar, você vai querer colocar uma outra coisa, né? Para poder dar a ideia, né, de que é um adjetivo, né? Então, você poderia dizer, o escravo seguidor do mestre carrega o arado, né? Vocês estão entendendo? Sim, Mas se professor. colocar Ô, professor, eu vou sair não só um tem bronca, pouquinho para casa agora, mas já que eu ligo de novo, viu? Tá, tudo bem. Eu chego já. Tranquilo. Calma aí na moto. Pronto, vocês estão entendendo a questão? Aí agora, quem pode ler a outra frase? posso ler. Ton papom chorusin entoi ketoi ergazomeno. Isso, ton papon horosin entoi kepoi ergazomeno, né? Aí aqui é diferente, porque aqui estava no qual caso aqui, no repômenos, estava em qual caso? Nominativo. Isso, nominativo, né? E estava concordando com o sujeito, que era rodulos. E aqui, ergazomenon, está em qual caso? Dativo ou acusativo? Acusativo. E está concordando com o quê? Com um objeto, né? Ton papon. Então aqui, horossim, o sujeito é desinencial, né? Seria eles, né? Eles veem, né? Eles veem o quê? Eles veem o quê, gente? O O avô. avô. O avô. Isso, isso, o avô, né? Aí tem aqui uma locução, né? E adverbial, né? Entoi kepoi, né? Expressão de lugar, né? No jardim, né? Ergazomenon, né? Trabalhando. Então, aqui, essa terminação aqui, on, né? Tá uma terminação de acusativo, né? Concordando com ton papo, né? Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, Sim. essa palavra vai fazer referência ao tom papo, né? Não faz referência ao sujeito, eles. Então, eles veem, né? Eles ou elas veem, né? O avô, né? Trabalhando no jardim, em Toikepoi. Então, aí você pode traduzir, né? Também, assim, com a perífrase, né? Enquanto ele está trabalhando, né? Eles Enquanto veem ele trabalha, né? enquanto ele trabalha também, né? É só porque aqui essa é progressivo, não é o auristo e não é o perfeito, né? Então é um progressivo. Aspecto é uma categoria verbal.
Então, o aspecto é progressivo, não é pontual nem é resultativo. Então, você pode botar enquanto está trabalhando, né? Eles veem o avô enquanto está trabalhando no jardim, né? Tá dando para entender? Sim. Ótimo, ótimo. Aí aqui eles vai Professor, chamar, né, de professor, no circunstancial. caso, professor, se eu quisesse Sim. colocar ali ela vê, aí para ser o pronome ela seria ré, né? Que é o neutro. Repapam. Aonde? Onde tem eles Pra veem poder- o avô. Se eu quisesse colocar ela, seria o ré, porque o rói é masculino, né? Não, mas aqui não tem assim o pronome, né? Tem só o Então, verbo. Então, então, pode ser eles ou elas, porque não tem o pronome, né? Se você quisesse, você poderia botar Altai, você poderia botar Hai, né? entendi. Haide, Ó, Haide, que é plural. O problema também é porque o verbo está no plural também, Horos, né? Não está é, no singular. Você falou ré, né? Mas é, ré seria singular, né? O plural é rai. tô entendendo. Foi esse detalhe aí me passou. Tudo bem. Então, você poderia fazer assim, ó, ré, de, né? Aí isso aqui poderia ser traduzido como ela, né? E ela, né? E você poderia ter assim, rai, de. Não tenho certeza se esse acento fica para qual lado. Deixa eu ver. Talvez fique para cá mesmo. Rede, rede, raide. Então seria e ela, e elas, né? Seria uma maneira bem simples de fazer a versão, né? Do sujeito, né? Feminino, né? Tá dando para compreender? Sim, sim, correto. Porque eu fico cravando essas frases e fico, às vezes, tem uma vizinha aqui que ela fica rindo bastante quando eu digo algumas frases em grego. Ela ri tanto, acha, aí eu digo, eu vou dar uma de maluca agora, aí falo em grego, ela pensa que é outra coisa que eu estou inventando, mas ao mesmo tempo eu fico treinando, né? E ela fica, quando me vê, ela fica, e aí, qual é a frase de hoje? Aí eu fico sempre treinando essas frases. Sim, pois não é? É verdade, Continuando. Então, Cristiano. aqui, então ele vai dizer que isso aqui ele vai chamar isso aqui de circunstancial, né? E vai dizer que está na posição predicativa. Significa a posição predicativa, né? Significa que não tem uma, um artigo, né? Determinando o particípio. Não tem aqui ton ergazomenon, não tem ton ergazomenon, né? Aqui do lado, né? Como não tem nem aqui deveria ser ro repômenos. Aí, então, esse tipo de participo é chamado de circunstancial, né? Dá a ideia de uma circunstância, né? Enquanto trabalha, enquanto segue, né? Se você coloca, né, o artigo, né, vai ficar mais assim substantivado, né? E aí você vai querer dizer tipo o seguidor, o trabalhador. Vocês estão entendendo? Se tivesse o artigo, se fosse ho repômenos, seria tipo o seguidor, né? E Aham, entendi. ton ergazomenon seria o trabalhador, né? Seria mais substantivado. Aí agora vamos aqui ler essa próxima frase aqui. Quem pode ler?
É a do item C, professor? Não, do B. Hoi auturgoi, entoi agroi. Ok, oi autorgoi, oi entonho argoi, ergasoumenoi, malacam non sim. Isso, Malacam malacam. non sim. Não, professor, Rui. Oi? A pronúncia não é Rui, não. O senhor disse oi. Ah, se foi um lapso. Mas é hoi auturgoi, hoi entoi argoi, ergazomenoi, malacamnosim. Melhorou? O senhor é mestre, o senhor é mestre. Isso é uma observaçãozinha de um humilde aluno. Tudo bem. Então, aqui, a diferença é que aqui vai ter esse roi. Esse roi vai estar determinando o ergazomenoi. Ergazomenoi. Então, aqui, os agricultores, os que estão trabalhando, né, no campo, estão muito cansados, né? Ele traduziu assim, né? Você poderia botar assim, aí, se a gente pudesse dizer isso em português, a gente diria alguma coisa assim, tipo, os agricultores, os trabalhantes no campo, né, se cansam muito, né? Aqueles trabalhantes no campo, né, se cansam muito, né? Mas aí a gente acaba tendo que simplificar, né? Então, os agricultores trabalhando no campo estão muito cansados, né? Ou cansam-se muito, né? Então, aqui a diferença é que aqui vai ser atributivo, né? Porque vai ter uma determinação, né, do artigo, né? O auturgoi tem um artigo dele, foi, mas o ergazomenoi também tem esse foi. Aqui se meteu no meio, nessa posição envelope ou sanduíche, o entoi agroi, né? Ou melhor, entoi argoi, né? Não, isso aqui é porque com certeza está errado, né? Provavelmente a digitação. Então, isso aqui deveria ser agroi. Agroi. Ficou feio. Vocês entenderam, né? Sim. Agroi. No campo, né? Aí é mala camnos. Então é aquele verbo descansar, né? Aparece lá no primeiro texto, né? Camnos, né? Eles se cansam muito, né? Aí aqui, vamos ler essa aqui, mais essa aqui. Rodulos ou pauetai ergazomenos. Isso. Aqui o escravo não para de trabalhar, não para trabalhando, né? Aí aqui funciona como se fosse um complemento, né? Mas assim, se a gente fosse traduzir para a nossa gramática, né, seria mais assim como se fosse um predicativo, né? Um predicativo do sujeito, né? Ele não para trabalhando, né? Então a gente diria na gramática do português, né? A gente diria que isso aqui seria alguma coisa assim no grego, né? O problema é que quando a gente traduz, desfaz. Mas no grego seria alguma coisa assim como um predicado verbo nominal, né? Que teria dois núcleos, né? Um verbo e um particípio, né? Funcionando lá com as duas palavras mais importantes, né? De destaque, né? Então, rodulos, o pau é taergadzomenos. O escravo não para trabalhando, né? Não para de trabalhar, né? Essa primeira expressão, não para trabalhando, traz a ideia de que ele não para em serviço nenhum, ele é um mau trabalhador. Embora não seja esse o sentido, mas dá a entender isso. O escravo não para trabalhando, não dá certo em lugar E nenhum. em português, né? Quando traduz para o português Isso, como trabalhando, né? Desfaz, né? O significado, né? Então acho que teria que cortar, mas seria a melhor tradução seria essa mesmo, não para de trabalhar, né? É assim que a gente diz, né, em português. correto. Porque, na verdade, isso aqui seria se a gente pudesse dizer trabalhante, né? Seria melhor, né?
o trabalhador, né? Verdade. Mas aí, como não dá, melhor às vezes você tentar fazer essa adaptação de trabalhar, né? Aí que ele dá um nome para ele de suplementar, né? Professor, vira tipo assim uma locução adverbial, no caso, é? Não, nesse De caso trabalhar. funciona como uma espécie de predicativo do sujeito, sendo que você tem um verbo de significativo e na mesma seria um predicado verbo nominal, né? No mesmo predicado você tem um verbo significativo e um predicativo do sujeito, né? Nesse caso aqui, no outro caso não. Lá naquele quando ele está sem artigo e na posição predicativa, né? Aí ele funciona como um circunstancial, como um adverbial, às vezes, como uma locução adverbial, quando traduz, né? Então, funcionaria como assim, porque no grego, o problema é porque acaba funcionando como se fosse um adjetivo no grego. Aí para a gente entender o significado, a gente tem que dizer que é uma circunstância, né? Um circunstancial, né? E isso no português, aí a gente às vezes tem assim a função às vezes das orações adverbiais, né? E a gente às vezes tem que traduzir por uma oração adverbial para expressar o modo, para expressar o tempo, né? Vocês estão entendendo? Sim. Eu estou Ótimo. tentando. Não, porque a gente viu três usos diferentes. A gente viu esse circunstancial, esse primeiro era o circunstancial, né? Aí é que ele está falando, né? Mas é como se você tivesse uma ação que serve de contexto para outra ação, né? Para uma ação que é secundária e uma ação primária. Esse aí eu entendi, foi só nesse último caso mesmo. Porque como Não, complementa o sentido do verbo, aí eu fiquei pensando que podia ser uma locução adverbial. não, seria uma locução verbal, então? É porque, assim, o escravo não para. E não para de quê, né? De trabalhar. Complementa o sentido de para, né? Que ele não para. A gente sempre tenta ligar alguma coisa na língua materna, né? É difícil, mas eu vou tentar não fazer mais isso. Não, você pode ligar, mas assim, eu acho que aqui acabaria sendo mais uma locução verbal e não uma locução adverbial, né? Nesse caso aqui, né? Porque você tem ali dois verbos, né? O pauomai e o ergadzomai, né? Ergadzomai. Aí é que, continuando aqui, assim, então é preciso que vocês observem, né, que como é que forma, né? A gente está vendo nesse texto particípios médios, né? Então, eles vão ser formados com esse sufixo aqui, esse men, e com as terminações, né? Os, on, né? Que são as mesmas terminações dos adjetivos de primeira classe, dos adjetivos 2, 1, 2, desses adjetivos triformes, né? Como kalos, kalé, kalon. Então, aqui ele vai dar o exemplo, né, com o verbo lio, né, soltar, né? Então, liomenos, liomeno, liomenoi, liomenon, liomene, né? Aí aqui no feminino, aqui seria soltando, né? Ou aqui é soltanda, né? Seria soltando, coisas soltantes, soltando, né? Uma coisa soltando, né? Liumene, liumenes, liumenei, liumenem, liumene. A diferença aqui, a gente tem que prestar algumas questões, prestar atenção alguma coisa no acento, né? Então, aqui no genitivo, né? Como essa terminação é longa, né? E no dativo também, né? Vai puxar, né, o acento daqui para cá, né? Então, aqui era liômenos e aqui fica liumeno.
E aí, aqui essa terminação já é breve de novo, e aí volta para lá, liômenon. E aqui também esse Y é breve, então fica liômene, no vocativo. Aí aqui no feminino, né? Se é até longo, né? Então vai ficar sempre no meio, né? Liumene, liumenes, liumene, liumenen, liumene, né? Como esse eta é sempre longo, né? Vai ficar sempre no Y. Aí aqui no neutro, né? Vai seguir aquela regra dos neutros. O nominativo vai ser igual ao acusativo e o vocativo, né? Liomenon, 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 né? E aquela terminação U e OI, como são longas, né? Puxam o acento para aqui para o meio, né? Liumeno, liumenoi, né? E aí no plural, como é que fica? No plural, esse oi aqui é contado como breve. Ele é contado como breve. Então fica liomenoi, aí esse omegani é longo, esse oi, quando coloca o sigma, ois é contado como longo. Então, liumenon, liumenois, né? Aí esse alfa e iota é contado como breve também. Então fica liomenai, mas esse ômega ni é contado como longo, então fica liumenoi, liumenon, aí esse ais. Esse ais aqui, eu acho que o acento está errado. Deixa eu só conferir aqui. Estava errado. Então, o acento aqui é aqui, viu, gente? Não é aqui, não. Liumenais, né? Aí aqui no neutro, né? Liomena, né? Esse alfa é breve, né? Aí aqui, liumenon, liumenos. Tá dando para entender a questão do acento? Liumenos, esse aqui também é longo, né? Também é longo, né? Liumenos, aí liomeno, e esse oi aqui é contado como breve. Liômenas. E no grego moderno teve uma monotongação. Então, esse oi, você fala i só. Né? E o ai, você fala é. Então, tem um certo motivo, né, fonológico, né, para ele ser contado como breve. Né? Aqui é contado como breve. Né? Esse alfa, iota, e esse ômicron, iota, é contado como breve. Aí aqui, parece que está errada a digitação também. Deixa eu ver. Está errada a digitação. Aqui. É aqui. Não faz sentido, porque esse alfa é longo, né? Então, se o alfa é longo, né? Alfa sigma é longo, vai puxar, né, o acento para cá. Então, liumenas, liumenas. E aqui, ó, liômena, né? Alfa breve, liômena. Tá dando para entender, gente? Eu só acho que vou pegar depois de outras aulinhas, depois de outras olhadas. Pois é. Mas então, isso aqui a gente vai traduzir, depende, às vezes, como uma oração subordinada. Então, tipo, no plural, seria, não dá para dizer sempre soltantes, né? Mas é tipo assim, que estão soltando, enquanto estão soltando, né? Eles enquanto estão soltando, elas enquanto estão soltando, as coisas enquanto estão soltando. E, na verdade, a gente poderia até, em alguns momentos, colocar resgatando, né? Que tem o sentido também, né? Na voz média, de resgatar, de pagar o resgate, de fazer alguém ser solto. Vocês estão entendendo? Seria tipo, eles que estão resgatando, elas que estão resgatando, as coisas que estão resgatando. Deu para compreender? Ou assim, Sim, ok. eles que estão fazendo alguém ser solto, elas que estão fazendo alguém ser solto, né? Aí aqui ele era uma práticazinha, né, para usar o verbo repomai, né, o seguir, né, para você fazer a declinação, né? Aí aqui tinha um modelo dos contratos em Y, né? Fileo, né? Então vai contrair esse Y com o ômicron, vai em U, né?
Professor, por favor, dava só para o senhor voltar, porque eu acho que que o senhor enviou para a gente, né? Não está o vocativo acusativo, só tem até o dativo. Mas é porque a tabela empurrou para outra página. Não está mesmo. É tanto que quando eu fui ler, eu fiquei assim confusa, porque só tem escrito particípio, não tinha singular nem plural. Mas aí, assim, pela terminação do verbo deduzir. Aí eu vou dar uma olhada no de inglês, né, que está completo. Não, essa pode ser só uma questão do PDF, né? Na hora de passar um PDF para o outro, né? Às vezes você perde alguma parte da tabela. Mas a tabela está aqui no inglês, aqui na página 141 do PDF, né? E no número da página é 115. O número da página é 115, aqui na minha né? tem, tá normal. Isso, 141, né? É porque tinha o PDF com as respostas e o PDF sem as respostas. Talvez perdeu um pedaço da tabela no PDF sem as respostas. Sem as respostas. Eu vou olhar, obrigado, professor. Anotei aqui a página. Aí eu peço que vocês compreendam, né? E vocês deem uma observada aqui no inglês, né? Como eu disse, está na 141 aqui, né? E na página 115, né? Vocês entendem, né, essa questão? Porque a diferença entre página do livro e página do PDF, então página do PDF é 141, a página do livro é 115. Tá aqui, né, a tabelinha bonitinha para vocês observarem. Não no livro, no inglês, eles juntaram o nominativo e o vocativo porque são a mesma forma. O nominativo vai ser igual ao vocativo, tanto no masculino, quanto no feminino, quanto no neutro plural. Aqui eles fizeram isso também? Não, na versão com as respostas, eles colocaram a tabela completa. Ela ficou dividida em duas páginas, né? Na página 7 e na página 8. Mas o finalzinho aqui tem o acusativo e o vocativo. Vocês façam um estudo disso aqui, é interessante observar todas essas formas, é bom para poder aprender a declinação, reforçar, né, a questão das declinações. Mas aqui, a questão aqui é a contração. Y com ômicron vai dar U, né, ômicron Y. Aí aqui, filúmenos, filumeno, aí aqui teve aquela mesma questão, né, essa terminação do genitivo e do dativo vai puxar o acento, né, então, filúmenos, filumeno, filumenoi, filúmenon, filumene, aqui como tem o eta longo, sempre vai estar no men, né? Filumene, filumenas, filumenei, filumenen, filumenen, né? Filumenon, filumenum, aqui de novo, né? O genitivo e o dativo neutro é igual ao genitivo e dativo masculino, né? E aí o nominativo igual ao acusativo ao vocativo, né? Filumenon. E aqui no plural, filumenoi. Essa terminação é contada como breve. Filumenoi. Aqui, essa aqui é longa. Filumenon. Essa aqui, alfa e iota, é contada como breve. Filumenai. Aqui é longo. Filumenon. Filumena. Aqui, filumenon, né? Filumenos, filumenos. Então, essa aqui a terminação é longa, essa aqui é breve. Filumenoi. Filumenas, essa é longa, essa também é longa, está até marcada aqui com macron. Essa aqui é breve, filumenai. Filumenos, longa, né? Essas duas aqui são breves. Aí aqui nos contratos em alfa, ele só explica que alfa mais o ômicron vai dar ômega. Então, é timômenos, timomene, timômeno, né? E aí você tem que completar na sua cabeça, né? Ou fazer no seu caderno, né? E aqui ele pedia para você fazer a declinação, né? Do regeomai e do timômenos, né? O regeomai, né? Seria
guiando, né, conduzindo, né? Às vezes esse regúmenos vai dar a ideia de líder, o líder, né? O comandante, né? Quando ele está assim substantivado, né? Regúmenos, principalmente assim tipo regúmenos, né? Os líderes, né? Regúmenos, né? Aqueles que lideram, né? Que guiam, né? Regúmenos. Timômeno seria aquele que são os honrantes, né? Aqueles que honrando, né? Os honrando, né? Aqueles honrando, aqueles que honram, né? Deixa eu ver se tem mais aqui um ponto que vai ser interessante observar. Tem várias tabelas que é interessante vocês darem uma observada, né? Esse texto cultural é interessante que vocês leiam. O... A gente pode dar uma olhadinha aqui no Arquíloco, né? E no grego do Novo Testamento, né? Para encerrar a aula. Pode ser? Com Pode. certeza. Ótimo, né? Então, Arquíloco, né? Aqui é um exemplo, né? De poeta clássico, né? Aqui diz que ele viveu, né? Por volta de 650 de Cristo, é considerado o primeiro dos poetas líricos, né? Dos quais alguma coisa sobreviveu, reivindica ser orgulhosamente tanto um poeta como um guerreiro, né? Esse aqui é o poema número 1, né? Eimi dego terapon men enualioi anantos kai museon eraton doron epistamenos. Terapon, né, seria aquele que cuida, né? Aquele que cuida, aquele que cura, né? Também terapon. Isso pode ser um empregado, né? Um escravo. Eu e Enialioi Anactos, é o senhor Enialio, né, o senhor da guerra, né? Eraton Doron, Eraton seria alguma coisa, um presente amável, né? Um presente amoroso, né? Um lindo presente, um presente amoroso, né? De Eros, né? Eraton Doron, um presente amoroso. Epistamenos, né? Você lembra de epistemologia, né? Conhecendo, né? O especialista, né? Alguém que conhece, aquele que conhece, né? Epistamenos, né? Seria um conhecedor, né? Então é que eimi dego terapon. Então eu sou eu e eu sou, né? Sou eu terapon, né? Enialioi anantos, né? Que está no genitivo, né? Professor, Anax. este men, entre o terapon e o inhalioi, esse men, ele tem uma função enfática? Ele teria, melhor dizendo, uma função enfática? Esse men. Ele, na verdade, seria uma coordenação com o D, né? Ou com um outro D que tivesse mais na frente, né? Então, e eu, né? Por um lado, eu sou um servo, né? Aí a gente olha de um senhor, né? Do senhor Eniálio, né? Do senhor Eniálio, né? O senhor da guerra Eniálio, né? Anax. Anax é uma palavra que aqui está no genitivo, anactos. Anactos. Anax, ela às vezes a gente pode traduzir às vezes como rei, né? Mas é um tipo de rei da guerra, né? Como o Agamemnon, né?
durante a guerra de Troia, né? Ele era o comandante, né? Dos guerreiros, né? Gregos que estavam lutando contra a Troia, né? Anactos, Enialio. Então, ele tá dizendo, eu sou um servo, né? Do senhor Enialio, né? Eu sou um servo, né? Como é que diz? Seria um criado, né? A gente poderia dizer, eu sou um criado do senhor Enialio, né? Do senhor da guerra Enialio. Kai Museion eraton doron epistamenos, né? Kai, né? Se a gente puder traduzir também, né? Também, né? Museion das musas, né? Eraton doron epistamenos, né? Assim, um presente amoroso, né? Epistamenos, né? E das musas, né? Eu conheço, né? Das musas, eu sou um conhecedor, né? De um presente amoroso, né? Sou um conhecedor de um presente amoroso, né? Eu estou conhecendo, eu sou talvez seja reconhecido, talvez, né? Como sou conhecido, talvez, como um presente amoroso, né? Aqui ele traduziu como e também das musas, acreditando ser um lindo presente, né? Então ele se vangloriava como sendo um presente amoroso das musas, né? Falta às vezes o contexto, né? Talvez com mais assim algumas frases a gente entendesse melhor, mas é um poema, né? É porque ele é um presente para quem? Para a humanidade? Ele é um presente para quem? Prova também para a humanidade, né? Mas assim, talvez ele esteja dizendo o que é que ele faz para que ele tanto é um guerreiro quanto ele é um poeta, né? Tipo, porque ele é um servo de um senhor da guerra, né? E ao mesmo tempo ele é um presente das musas, né? Eu sou um criado do senhor da guerra Enialio e ao mesmo tempo sou um presente das musas, um presente amoroso das musas. Seria alguma coisa como isso que ele está dizendo, né? Aí aqui a gente dá uma olhadinha no Novo Testamento, Lucas 5, versículos 20 a 21. Quando Jesus estava ensinando, alguns homens procuravam carregar um paralítico até ele para que pudesse curá-lo. Quando eles não puderam se aproximar, eles o pegaram e o abaixaram pelo teto. Jesus é o sujeito da oração com a qual nossa citação começa. Então, Kaidon tempisten auton eipen, anthrope, afeontaisoi, hamatiaisu, tisestin hutos hos lalei blasfemias, tis dynatai hamartias afeinai. Acho que tá faltando aqui um acento. Eime monos roteos. Aqui, a gente, idon, né? Essa aqui é um particípio, né? Que ele é ativo. A gente não viu ainda essas formas, mas ele é um particípio ativo, né? Então, vendo, né? Vendo e vendo, né? Tempisten, a fidelidade, a fé, né? Ao tom deles, né? Vendo a fidelidade, a fé deles, eipen, ele disse, né? Ele falou, né? Antrope, né? O vocativo, homem, né? Ou pessoa, né? Afeontai soi, né? Afeontai seria alguma coisa como perdoados, né? Seria alguma coisa assim como deixados para lá, né? Deixados para lá, perdoados, soi, né? Para ti, né? Hamartia isu, né? Os teus erros, os teus pecados, né? O Senhor, né? As tuas falhas, né? Hamartia isu. E aí alguém vai murmurar, né? Tisestin hutos. Quem é este?
tis é o quem, né? Estin hutos, quem é este? Hos la lei, blasfemias, que fala, tagarela, né? Blasfêmias, tagarela, coisas, né? Que são como se fossem ofensivas, né? Coisas ofensivas, fala coisas ofensivas. Tis dynatai hamartias afeinai. Dynatai é quem pode, né? Quem tem a capacidade, né? Quem tem o poder. Hamartias afeinai, de deixar para lá os pecados, de perdoar os pecados. Afeinai aqui é um infinitivo, né? Eimé, se não, esse não, aqui, se, e aqui é se, me não, monos, roteos, se não, somente, né? Sozinho, né? Somente Deus, né? Roteos. Então, aqui Jesus está fazendo, né, perdoando, né, os pecados do paralítico, né? E, os fariseus estão como é que se Murmurando. diz? Murmurando, isso, murmurando, né? Aí você vê assim como é que eles falam, né? Lá lei, né? Essa ideia de conversar, né? De bater papo, né? Falar coisas assim à toa, né? Blasfemias, né? Essa ideia Fofocar, de né? fofocar. Aí blasfemias, seriam as blasfêmias, né? Seriam como se fossem coisas ofensivas, né? Às divindades, né? A Deus, né? Blasfemias ou às pessoas, né? Aqui, no caso, seria contra a divindade, né? Aí vocês vão ver aqui, é interessante, né, o vocabulário, né? Professor, é homem ou homens? Porque tá assim, e vem da É fé um homem deles, só. né? Ele está falando com uma pessoa só, né? Ele está falando com o paralítico. Primeiro ele perdoa os pecados do paralítico e depois ele cura nessa passagem, né? Depois ele vai perguntar o que é mais fácil, né? Perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda, né? É porque eu estou vendo aqui, né, deles, né? E vendo a fé deles, né? Diz, homens, né? Seus pecados são perdoados. Né, mas aqui tem homens, né? Mas na verdade você poderia botar homem, né? Singular. Porque a antrope aqui está no singular, né? Tá homem, né? E é isso aqui, antrope, né? Seria o vocativo, né? Singular, né? De antropos, né? Que às vezes você pode traduzir como homem, às vezes como pessoa, né? Como ser humano. Pois é, gente. Aí, deixa eu ver aqui. A gente ainda tem um tempinho. Vocês querem dar uma olhadinha aqui na próxima unidade? A gente pode ver alguma coisinha simples, né? Começar aqui Professor, esse na. texto em grego aí que o senhor colocou do Novo Testamento, ele está faltando algumas frasezinhas, né? Algumas partezinhas ele está faltando. Ele pegou só mais a parte em que os falantes realmente estão falando, né? Mas, Isso, ele queria dar o destaque para o particípio. isso, ok. E, na verdade, ele queria introduzir o participativo, que vocês viram só o participo médio, né? Mas aí ele já está nessa. Sempre quando chega aqui, ele dá uma adiantada nos conteúdos para mostrar alguma coisa que você vai ver nas próximas unidades, né? Então, esse dom, né? É um participativo, né? Não tem aquele man, né? Então, e aqui, né? Ele tem uma raiz de aoristo, então é mais instantâneo, né? Então, seria alguma coisa assim, tipo, tendo visto a fé deles, disse. Tem uma coisa mais Entendi. perfeito, né? A gente traduz assim no português, né? Não perfeito do grego, um perfeito do português, né? Uma coisa assim, tipo, tendo visto a fé deles, disse, né? Deu para compreender? Ele queria Sim, dar esse destaque. ok. É que eu estou aqui com o Novo Testamento grego, enquanto o senhor estava olhando aí, eu estava conferindo aqui, aí eu percebi que realmente ele queria fazer
isso que o senhor falou, porque omitiu algumas partes. Isso. Ele tentou assim complementar assim com essas partes aqui em português antes, né? Para poder e acho que talvez essa parte aqui e os escribas, os fariseus começaram a debater dizendo, né? Talvez tivesse lá no grego também, né? Mas Aham. ele não colocou. Não, certo. Eu imagino que sim. Deixa eu ver aqui. Em algumas traduções diz assim, razoavam, né? Razoavam-se entre si, né? Razoavam. Sim. Mas é porque aí é linguagem do século XVII, o Almeida, né? Traduziu, né, o Novo Testamento lá no século XVII, né? Aí, às vezes a gente tem essas palavras, né? Quando ele diz assim, razoavam, né? Razoavam, ele quer dizer conversavam, né? De alguma maneira, né? Não é assim nada assim demais, né? O... Mas assim, eu vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês, só para a gente ter assim uma visão assim do todo. A gente está aqui no versículo 20, né? Caidon tempistin auton eipen, antrope, afeontaisoi, haihamartiasu, kai erxanto dialogizestai, hoi gramateis, kai hoi farisaioi, legontes. Então aqui você vê, né, o razoavam, né? Eles começaram, né, erxato, né? Aqui tá no auristo, né? Ou auristo ou imperfeito, talvez seja imperfeito. Começaram, né, a conversar, né, a dialogar, né? E aí ele tá o Almeida deve traduzir como arrazoavam, né? Arrazoavam, né? Dialogar, né? Dialogavam oi gramateis, que é os escribas, né? Seriam tipo os secretários, né? Aqueles que escrevem, né? Os escribas. Kai Roi, que era uma profissão, né? Não era todo mundo que sabia escrever, poucas pessoas sabiam escrever, né? Kai Roi Farisaioi, que era uma das seitas do judaísmo da época, né? Roi Farisaioi, né? Legontes. Aí aqui também o legontes também é um particípio ativo, né? Dizendo, né? Aí vem aquela parte do diálogo. Tis estin hutos, quem é este? Rosalei, né? Que tagarela, que fala blasfêmias, né? Tis dynatai hamartias afeina. Isso, era um acento circunflexo, bem aqui, tinha um acento circunflexo. Tem dúvidazinho? Deixa eu também aqui. Deixa eu ver aqui. Afeinai, perdoar, né? Afeinai. Tis dynatai hamartias afeinai. Eime monos roteos, né? E aí epignus, né? Seria conhecendo, né? Tendo conhecido, né? De aí, né, tendo conhecido, né, o Jesus, os dialogismus, né, dialogismus, né, seria os, os diálogos, os arrazoamentos, né, os pensamentos, né, os raciocínios, né, autônomos, né, deles, apocriteis, aí aqui também está um particípio, né, ativo, né, respondeu, né, respondendo Eipen, né? Apocriteis, Eipen, respondendo, disse pros autus, para eles, né? Ti dialogizeste, en tais cardias, Kimon, o que arrazoais em vossos corações, né?
o que é que vocês estão discutindo, né? Discutindo também pode ser, né? O que é que vocês estão discutindo, né? Nos corações de vocês. Ti estin eucopoteron, ti estin eucopoteron. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil? Eipein, dizer. Afeontai soi hamartiaisu, né? Perdoados para ti os pecados teus, os pecados de ti, né? O de você, ou eipein, ou dizer egeire, levanta-te, levanta, né? Levanta, cai, peripate, e anda, né? E caminha. Rina dete, para que vejais, né? Vós vejais, né? Para que vocês vejam, né? Saibam, né? Pode ser sábio, na verdade é sábio, é porque o radical é parecido com o de ver, né? Porque aquilo que você viu, você sabe, né? Para que vocês para que saibais, né? Para que vocês saibam, né? Otihohuios tu antropo, que o filho do homem exucia autoridade e que tem, né? Tem autoridade epitesges sobre a terra, né? Afienai hamartias, para perdoar pecados, né? Para perdoar as falhas, os erros. Interessante, né? Professor, essa expressão razoável que uma das alunas levantou aí, ele tem assim uma conotação também, ela tem um significado de descobrir o que está oculto dentro do ser humano, né? Descobrir antes que a palavra saia, descobrir o que está oculto. E também Sim. percebendo quando eles botam para fora ou quando falam. Então, é descobrir o que está oculto e também aquilo que está sendo falado. É muito forte essa expressão razoável. Isso, a expressão é boa, mas assim, tipo, é porque é interessante porque a gente não sabe aqui se eles estavam conversando, discutindo, ou se eles estavam só pensando, né, na cabeça deles isso, né? Se eles estavam assim, Isso. se eles estavam chegando a falar, né, em voz alta, aquilo uns com os outros, bem baixinho, ou se eles estavam pensando isso na cabeça deles e Jesus, pelo poder, né, miraculoso, ele conseguia penetrar, né, na mente deles, né, saber o que eles estavam pensando, né? Então tem essa questão Professor, também. Oi. qual o nome do site mesmo? É Bible, é isso, né? Bible Hub. BibleHub.com. Isso. Mas eu acabei É de só é mandar. só o Novo Testamento ou é a Bíblia toda que tem nesse site? Não, esse site tem quase tudo. Tem Quase tudo, né? basicamente quase tudo. Tem vários idiomas, a Septuaginta, só que eu acho que ela não tem a interlinear com a Septuaginta edição crítica. Tem a edição do Vanderpool, que é uma edição moderna, onde ele só coloca as passagens que do grego que tem correspondência com o hebraico. E aí nesse site vai ter também interlineado com o texto hebraico do texto masorético, que é um texto mais recente, assim, do século IX, né? Mas então é um site muito bom. Existem sites pagos que são melhores, mas este aqui é muito bom. Você pode explorar ele bastante, né? Ver paralelos, né? Comentários bíblicos, ver várias traduções diferentes, lado a lado, né? Muito interessante. Aí eu mandei para vocês o link aí da página já no grupo do WhatsApp, no chat aí da webconferência. Deixa eu ver se dá tempo da gente ainda fazer mais uma coisinha, né? Talvez dê para a gente olhar assim talvez um pouquinho, né, lá da próxima unidade, o vocabulário, né? Prostoaste beta.
Rodicaiópolis responder poiúmenos ton dia euquetai sois em pantas. Aqui, o sujeito aqui é quem? Odisseópolis. Isso. Aí, poiúmenos, o que é? Que significa poiúmenos? Fazendo. Isso, fazendo. Aí, aqui ele está fazendo alguma coisa. O que é que ele parece que ele está fazendo? O que é isso aqui na mão dele? No caso, ele está fazendo um incenso, né? É um incenso. Como se fosse. Como se fosse. Ele está fazendo uma oferenda, né? Uma libação. Respondendo. Respondendo é isso, é uma libação. Ele está com um prato, uma cratera, né? De vinho, né? E ele joga no fogo. Então aqui deveria ter uma brasa, né? Nessa pilastra aqui deveria ter uma brasa, né? Aqui dentro, né? E ele jogaria, né? Essa quantidade de vinho, né? No fogo, né? O de Caiópolis respondendo poiúmenos, então o Diceópolis fazendo uma libação, tom dia, aí dia aqui não parece, mas é Zeus, Deus, ou Zeus, né? Só que aqui está no acusativo, tom dia, né? Então ele está fazendo uma libação para Zeus, né? Não, melhor, ele está fazendo uma libação e ele Euquetai, ele faz uma oração, ele ora, ele reza, ele faz um juramento, né? Para Zeus, né? Aqui você pode. E é mais como se fosse um pedido mesmo, né? Que ele vai dizer: Tom dia, Euquetai, só em dizer pantas. Aí, salvar, para salvar, né? Aqui está no infinitivo, né? Está dando essa ideia de propósito, né? Para salvar todos. Todos. Pantas. Pantas. Está no acusativo plural, né? Então, ele ora a Zeus para salvar todos, né? Então, Diciópolis fazendo uma libação, ora a Zeus para salvar todos. Deixa eu ver aqui. Libação, não é oração, né? É melhor colocar a libação de oração? Não, a oração está no Euquetai. E a libação está no Spondendo. São duas coisas diferentes. Ele está fazendo uma libação e ele ora a Zeus para salvar todos, né? Então Diciópolis enquanto faz uma libação, ora a Zeus para salvar a todos. Professor, então esse libação tem o sentido aí de oferenda, né? Isso, é uma oferenda de vinho. Você derrama. A gente meio que sobreviveu para a gente, né? O do santo. Você está bebendo, né? E joga fora, né? Aí diz, é o do santo. Então é como se você. Eu sabia que essa expressão, professor, ela é de Sócrates. Na Apologia de Sócrates, quando Sócrates vai tomar a cicuta, ele pergunta ao carcereiro se ele pode oferecer, derramar um pouco, né, desse veneno no chão, que é como se fosse um oferecimento aos deuses. Aí, para você ver, a gente usa tantas pronúncias, né, e a gente nem imagina que é tão antigo, né? Com certeza, com certeza. Então, Spondendo é isso, é uma oferenda de vinho, né? Você joga no fogo, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí aqui é a continuação da história. Se a gente pode ler o primeiro parágrafo, só para dar uma introdução, né? Penun Hysteraia. Vocês lembram que é o Hysteraia? É o dia seguinte, né? Então no dia seguinte, epei proton remera gignetai, que é logo que primeiro, o quê? Nasce o dia, né? Amanhece, né? Amanhece. Isso, nasce o dia, amanhece. Egeiretai remurina. Egeiretai levanta-se, né? Levanta-se quem? A Mirrina, né? Mirrina. Caitonandra Egeire.
Então, a menina ela se levanta sozinha, né? Tá na voz média, e ela egeire, tonandra, e ela acorda, ela acorda, né? O marido, né? O homem, né? Cai, ela vai dizer alguma coisa, fez sim, né? E parecer autônomo, Aner, levanta-te mesmo, ó marido, ó homem. Ugar dynatonestin eticateude, pois não possível é ainda dormir, pois não é mais possível dormir, né? Não se pode mais dormir, não dá mais para dormir, né? Kairos garesti prostoasti por eu estai. Então, Kairos é a hora, né? A hora oportuna, né? Pois é hora, né? De viajar para a cidade, né? Pois É já é a- hora, né, professor? Pode ser, pois já é hora de ir para a cidade, viajar. isso. A gente pode trazer às vezes como tempo, né? O tempo oportuno, né? Pois já é tempo, né? Pois é o tempo oportuno, né? De viajar para a cidade, né? Rounaner e paire realton. Por isso, né? Então, né? O homem, né? O marido, né? Levanta-se, ele levanta a si mesmo. E paire realton. Cai proton, ton xantian, e primeiro, né, o Xantias, calei. Ele chama o Xantias. Cai proton, ton xantian, calei. Cai queleu ei auton, me argon einai. E ele manda ele não ser preguiçoso, não preguiçoso ser, né? Me argon einai. Me de pau estai ergazomeno. E nem, né, parar de trabalhar, nem parar trabalhando, né? Então ele ordena a ele a não ser preguiçoso, nem parar de trabalhar. Aí, nesse parágrafo, eu percebi que tem muitas palavras que a gente já ouviu, né, nos textos passados. Tá, tipo, retomando algumas, né, professor? Isso, aqui ele está retomando, né, a voz média, né, e também o pronome reflexivo e os particípios também na voz média, né? E o vocabulário, né? Preguiçoso, parar, né? Homem, mulher, né? Deixa eu ver se dá para. Acho que dá para ler também. Isso. Aí dá para a gente ler, acho que o segundo parágrafo também. Deixa eu ver aqui. Ende tutoi. Ah, apenas. Mas a gente só vai ficar mais um minutinho. Tchau, Carlos. Aí, ende tutoi remurine tonte siton ferei, kai tonte papon egeirei, kai tus paidas. Enquanto isso, né, a mirrina, né, o que ela faz? Ela carrega, né, o alimento, ela tanto carrega o alimento, como também, né, ela acorda, né, o avô e as crianças, né, os filhos, os paidas. Tonte papon, cai tus paidas, né? Tanto, né, o avô quanto as crianças. Epeitade, né, em seguida, né, e depois, o de Caiópolis, Estenaulen e Serquetai. Então, aqui tem o ex, né, para dentro, né, ele vai para dentro, ele entra, né, onde ele entra dentro do quê, né? Dentro do pátio, né, Estenaulen, né? Então, em seguida, o Diópolis entra dentro do pátio, né? Caetos alois regeita e proston bomon. E ele guia, né? Ele guia, né, os outros, né, para o altar, né? Aquele altar lá da figura, né? Aquela colunazinha, né? Um fogareiro, como se fosse, né? Ele guia, né, os outros para o altar, né? Proston bomon, sponden de poiúmenos, fazendo, né? Poiúmenos respondendo uma libação, tondia, né? Euquetai. Ele ora a Zeus, né? Tondia, só dizem pantas, para que Zeus, né? Ele ora para Zeus salvar todos, pantas, prostoasti por euômenos, todos, né?
os que estão viajando, né, para a cidade. Prostoaste poreuômenos, né? Então ele fazendo uma libação, ele ora a Zeus para salvar todos que estão viajando para a cidade, né? Todos aqueles viajando para a cidade. Prostoaste. Telos de, e no final, ton remionon, a mula, né? Exagei, né? Ele solta, né? Ele conduz para fora, melhor dizendo, né? Ele conduz para fora, né? A mula, né? Remionon, a mula é como se fosse o meio jumento, né? O meio burro. Esse remi é como se fosse metade, né? Fosse a mula. Por isso é uma mula, né? Um meio jumento, é um híbrido, né? Um meio burro, né? Seria um híbrido. Aí é Rodepapos, Anabaine e Pauton. E o avô, né? O avô, ele sobe. Anabaine e Pauton, sobe nele, nela, né? Seria, né, na mula, né? Sobe na mula. E aqui é masculino, né? Hutos un, poreuontai prostoaste. Aí dessa maneira, então, eles viajam, né, para a cidade. Vamos parar por aqui, né, hoje. E aí você fica para casa, vocês traduzirem esse texto, né? Seria interessante, né, tentar fazer tanto ele quanto o texto de compreensão. Deixa eu ver aqui qual é o texto de compreensão. As perguntinhas. Deixa eu ver. É Odisseu e Eolo. Isso, Odisseu e Eolo, né? Eolo, É um né? texto. Bom Isso, semana, professor. Eu tô me Eolo. retirando aqui. Certo, está terminando aqui. Então é só isso. Não é interessante ficar para que vocês, próxima semana, talvez seja um pouco longo, mas acho que dá para fazer, né? A tradução do texto e as perguntas de compreensão aqui do texto. Texto complementar. Eu vou aqui encerrar agora a gravação. Agradeço a participação de vocês, gente. Até a Obrigada. próxima semana. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Obrigada. Até mais, pessoal. Bom final de semana a todos. Tchau, gente.